E aí, povo, aqui é o professor Fernando, e o vídeo de agora a gente vai falar sobre os indígenas no Rio Grande do Sul. Tá, o vídeo vai ser colocado da seguinte forma. A gente vai colocar mais a nível informativo como é que foi a história desses índios, para vocês entenderem um pouquinho dos grupos étnicos que a gente tem vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Claro que eu vou abordar de cantinho o que vai acontecer com eles ao longo da história do Rio Grande do Sul, mas a gente vai rever a história indígena ao longo de outros conteúdos da história do Brasil, principalmente quando a gente for falar de escravidão e quando a gente for falar de governo geral. E quando a gente for falar de bandeiras, seja através da catequização, seja através da caça, apresamento dos índios para serem colocados como escravos na lavoura. A primeira forma de escravidão em território brasileiro era indígena, depois a gente vai ver a africana. Então, muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil, a gente já tinha tribos indígenas habitando esse território, certo? Elas vão contribuir de forma significativa até mesmo para a construção dos costumes do gaúcho. A gente vai ter aqui o próprio chimarrão, que era um costume indígena. E a gente vai encontrar aqui três grandes grupos distribuídos no Rio Grande do Sul. A gente vai ter Guarani, Gê e Pampeano. Ao longo de todo o processo, esses grupos vão sofrer muito, óbvio, com as invasões dos colonizadores, com as guerras entre si e com a própria catequização que vai ocorrer. O grupo conhecido como Guarani, ele era um grupo que habitava o litoral central do que seria atual Rio Grande do Sul, certo? Indo até a fronteira com a Argentina. Cachorrinho. Esse povo é que ele vai fazer parte das missões evangelizadoras que vão ter da parte dos espanhóis. A gente vai ter lá as missões na época do governo geral, desempenhadas pelos padres jesuítas espanhóis em regiões como São Miguel e por aí vai. Os guaranias, eles tinham uma agricultura bem diversificada, milho, aipim, batata, feijão, abóbora, e moravam em núcleos familiares com um certo grau de parentesco entre si. Então, lá nessas ocas, moravam a família, certo? E geralmente uma aldeia era composta por 3 a 4 ocas, por assim dizer. Tá, na parte norte do Rio Grande do Sul, mais ali para a divisa de Santa Catarina e outros estados ali que a gente vai ter mais ao norte, a gente vai encontrar um outro grupo étnico que é o grupo G. Esse grupo G, ele era diferente com relação ao Guarani, porque ele fazia casas no chão. Então as casas do grupo G eram como se fosse uma toca, coberta em cima, obviamente, e aí o pessoal ficava morando ali embaixo. Também tinha uma vida agrícola muito boa, só que essa galera ela vai ser praticamente massacrada durante o processo ali de apresamento das bandeiras, e não vai sobrar muito. Hoje, o que a gente tem sobrando do grupo G é praticamente só a etnia Caigangue, correto? Por fim, a gente tem um outro grupo que são os pampeanos. Esse nome, pampeano, ele vai se dar principalmente ao trabalho que eles desempenhavam nas estâncias. Esse grupo, ele ficava bem mais na mão onde tinha os espanhóis, e era o grupo mais numeroso que a gente tinha aqui no Rio Grande do Sul. Esse grupo ele vai acabar adquirindo uma excelência com relação ao trabalho com animais. Então eles vão conseguir fazer com que a lida do campo se torne muito mais fácil para eles. Por isso que eles vão ser muito recrutados para trabalhar nas fazendas. Por serem trabalhadores de fazendas, a gente vai ter 2 destinos para o grupo ali dos pampeanos. Um vai ser a miscigenação, né, que não é o melhor destino deles. Por que eu estou dizendo o melhor destino? Porque se dissesse que todos eles foram miscigenados, daria uma ideia assim de que, né, o gaúcho recebeu de braços abertos esse grupo indígena, e não é bem o que aconteceu. No máximo o que acontecia na época era que eles tinham o costume de pegar e trocar as esposas, vender as esposas.
E como não tinham muitas mulheres no Rio Grande do Sul, muitos estancieiros pegavam e compravam, literalmente, uma índia, né, do cara, e aí pegavam e trancavam ela num quarto, e até a mulher tá pronta, entre aspas, para ser forçada a fazer parte da família e gerar um filho para ele. Não pense em historinhas de amor, correto? E aí, o que não acabava tendo esse destino, acabou sendo massacrado pelos espanhóis, pelo exército uruguaio. Então, a gente vai ter um grupo que vai acabar sumindo. E a gente não tem mais nenhum representante dele nos dias de hoje. Por fim, acho que o grupo que a gente mais vai conhecer aqui no Rio Grande do Sul é o Mibiá Guarani. Se eu estiver falando errado, desculpe, realmente não conheço, mas ele é na verdade um subgrupo dos Guaranis. É até uma coisa engraçada isso aí, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não fizeram nenhuma vontade de pegar e classificar os grupos corretamente. No máximo, eles pegavam alguma semelhança entre os grupos linguísticos ou algumas semelhanças entre costumes. Então era bem na real, assim, ó, tipo, esse tem cara de Guarani, vai ser Guarani. Nem é Guarani, nem é nada, mas dane-se, a partir de agora é Guarani. Então não vai ter essa necessidade da parte do português de classificar corretamente. Então o grupo Mibiá Guarani, ele é justamente um grupo Guarani que teria passado pelo processo de catequização aqui no Rio Grande do Sul. Nem os próprios Guaranis eles têm um consenso sobre qual a origem deles, embora a mais aceita, tanto por eles quanto por historiadores, que seria a galera que conseguiu sobreviver ao processo de catequização. Por que eu estou dizendo sobreviver ao processo de catequização? Gente, por mais bonzinho que o padre seja, por mais maneiro que seja tu aprender a língua portuguesa, tu aprender a ler, tu aprender a escrever, tá aprendendo os costumes do homem branco para se tornar uma pessoa domesticada. Você perde a sua religião, você perde o seu costume, você deixa de ser quem você é para você passar a ser um homem branco, um cristão. E a partir daí a gente vai ter o grupo perdendo a sua própria identidade, e esse grupo é o grupo que conseguiu resistir a esse processo. Então, tanto é o grupo que conseguiu fugir e permaneceu firme e forte, conseguindo se afastar dos jesuítas, como também é o grupo que, mesmo passando pelo processo de catequização, acabou sobrevivendo e mantendo sua cultura. Tá? Esse grupo ele vai ser hoje relativamente numeroso aqui no Rio Grande do Sul, e eles vão ser conhecidos principalmente pelas suas migrações. São aqueles grupos que a gente encontra, principalmente aqui no litoral, nas margens da RS 040. Até a gente vai ter um núcleo aqui na Granja Vargas, no município aqui onde eu trabalho. Por que o grupo trabalha dessa forma, sempre migrando? Porque para o grupo Mibiá Guarani não existe fronteiras. Então a gente vai ter dois costumes que vão acabar levando a isso. Primeiro, para poder formar novas alianças, casamentos, coisas do gênero, o grupo, para eles, se eles tiverem que ir até a Argentina, eles não enxergam a fronteira como a gente enxerga. Brasil, Argentina. Não, é o mesmo grupo. Fala a mesma língua, é o mesmo grupo familiar, só mora em outro lugar. Então, por mais que lá naquele lado falem espanhol, todo mundo consegue ter um diálogo perfeito, porque eles falam a própria língua. Então, a gente vai ver, principalmente para casamentos, essa necessidade de buscar grupos fora, para acabar até não casando com ninguém próximo de ti. Por fim, também faz parte da própria religião Guarani a busca pelo paraíso. Então, o paraíso não é um lugar espiritual fora da Terra. Então, o paraíso seria um espaço aqui dentro da própria Terra. Então, todo o Guarani ele procura por uma terra sem mal, que seria a representação do paraíso na Terra. Que seria um lugar perfeito, por assim dizer, para plantar, para se viver. Então, isso também faz parte da própria cultura Guarani. Então, no espírito do Mibiá Guarani, ele tem esse espírito migratório, andarilho, e por isso que ele faz essas peregrinações ao longo de todos esses territórios, e a gente aqui, homem branco, fica chupando o dedo sem entender bulhufas do que está acontecendo. Tá, povo? Então, como eu disse ali no início, esse vídeo aqui ele é mais para fins informativos.
a gente vai ver ali como é que a gente tratou e como é que a gente continua tratando os indígenas em território brasileiro em outros conteúdos. Por hora, era isso. Qualquer dúvida, coloque aí embaixo, sugestões ou qualquer coisa que vocês queiram me sugerir para aumentar o meu conhecimento a respeito, por favor, coloque aí embaixo. Obrigado.